Deus está nos ensinando a ter mais misericórdia, ter mais amor, ter mais compaixão, porque Ele vai usar nós de maneira tremenda. Vai nos usar de maneira especial. Amém? Então vamos lá. Capítulo 2 de Apocalipse, versículo 12, 13, por enquanto. E ao anjo da igreja que está em Pérgamo, escreve: isto diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios, 2 pontos. Eu sei as tuas obras e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás. E retens o meu nome, e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Palavra de Deus, tome assento, o Senhor seja conosco. Então, vamos dar prosseguimento ao nosso estudo. Se você perdeu o estudo, vá lá no YouTube, na nossa página, e pegue os estudos anteriores, tá bom? Eu vou dar sequência aqui. Então, nós vimos aqui algumas coisas sobre o Cristo vendo a igreja, o nosso Senhor Jesus vendo a igreja, conhecendo essa igreja. Ele diz: eu sei as tuas obras. Então, quando Jesus diz: eu sei as tuas obras, ele não está dizendo que pensa que pode estar acontecendo alguma coisa nesse aspecto. Não. Ele diz: eu sei. Eu conheço, e esse sei aqui é um sei de maneira profunda. Ele sabe nos detalhes. Ok? E esse Jesus, ele viu uma igreja capaz de enfrentar até a morte por causa do nome dele, e ele viu uma igreja que tentou ou que começou a negociar a verdade, e ele vê que essa igreja também ela começa a ceder às pressões do mundo, e esse Cristo, o nosso Senhor, ele começa, ele vê que essa igreja começa a baixar o seu nível moral também, e nós falamos sobre isso. E agora nós vamos falar sobre Jesus faz um diagnóstico da igreja e identifica a fonte do pecado. Essa carta, ela é providencial, ela é para estes dias mais do que nós imaginamos. Porque nós estamos vivendo um tempo bem absurdo, um tempo de misturas, um tempo de um povo mimimi, qualquer coisinha reclama, abandona, deixa, briga, vira as costas. Parece que nós não somos de Deus mais, nós somos do mundo. Porque lá no mundo a gente vira as costas, faz mimimi, a gente fofoca, a gente fala mal do outro. Lá no mundo as pessoas tomam o namorado do outro, tomam o esposo da outra, casa 4 vezes, 5 vezes. E eu estou dizendo um mundo desvairado, um mundo perdido. Porque tem gente honesta no mundo também. Mas dentro das igrejas essas coisas parecem que estão acontecendo de maneira mais acentuada. O que é um absurdo. Porque a igreja é lugar de temor, de respeito profundo. Igreja é lugar que existem pessoas, é claro que não todos, porque tem gente que está chegando, tem outros que ainda não se converteram, mas a maioria da igreja deveria ser a maioria daqueles que amam a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. É diferente o comportamento da igreja. E nós estamos falando sobre o tema, a igreja que o mundo precisa. O mundo não precisa de uma igreja que faz o que ele faz. Ele não vai querer essa igreja. Quando é que o mundo vai querer uma igreja? E eu digo mundo, pessoas. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Então, quando é que o mundo vai querer uma igreja? Quando essa igreja chamar a atenção dele, mostrando que tem uma maneira melhor de viver, tem um lugar onde tem paz, um lugar onde tem alegria, um lugar onde tem realmente um Salvador, um Deus vivo, um Deus real. O mundo precisa encontrar Jesus no meio de nós. Uma das coisas que Jesus revela aqui nas cartas de Apocalipse é que ele passeia no meio das 7 igrejas. Ele tem que estar nessa igreja. Quando ele não está, ele bate na porta.
e diz: quem ouvir a minha voz, abrir a porta, eu vou entrar e vou cear com ele. O interesse de Jesus é liderar a sua igreja, é pastorear a sua igreja, é pastorear o seu povo. E como? Como que Jesus pastoreia o seu povo? Pela palavra que nos deixou. Não existe pastoreio de revelações. Como assim, pastor? Eu quero que o senhor revela para mim como é que está. É maravilhoso ser revelado, é maravilhoso ouvir profecias. Se eu pudesse e tivesse essa dádiva, eu queria ouvir todo dia Deus falar comigo. Mas não é assim. São ocasiões que Deus escolhe para agir no meio de nós. São ocasiões que Deus escolhe para falar conosco. Isso é maravilhoso. Mas nós, é o que o presbítero Cleomar leu hoje no Salmo 119. Nosso prazer é estar na lei do Senhor. Viver a lei do Senhor. Alegrar o coração porque os meus pés estão no trilho da palavra de Deus. Nós temos que voltar a ter a alegria de viver a palavra. Ter consciência que essa palavra realmente está me dirigindo. A gente fica morto no culto, parece longe do culto, porque quando a gente não tem o interesse de viver a palavra, também não tem interesse de ouvi-la. Quando nós não queremos nos alimentar e fortalecer na palavra, nós também não temos interesse de saber o que significa isso ou aquilo. E essa fome, ela está na igreja de hoje, uma fome de revelação e não de conhecer a palavra. Amós nos alerta, 8:11, salvo engano, né, que haveria uma fome nos últimos dias, não fome de pão, mas a fome de ouvir a palavra. E aí você me pergunta, mas quantas mensagens hoje, a gente vai para a internet, tem milhares e milhões de mensagens na internet, mas tem a palavra revelada de Deus? Fome é ausência. Nós estamos precisando de ouvir palavras. Aliás, tem palavras que perturbam palavras. Você prega uma verdade bíblica, as pessoas chamam você de fanático, exagerado, rigoroso. E aí essas pessoas começam a pregar e atingir os que falam a verdade. Não deixa ninguém apontar o dedo para você, não, porque você é livre, o Senhor te fez livre. A palavra diz: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Não deixe ninguém. Irmão, é fácil pegar versículo e defender teorias mortas. Qual que é o filho que verdadeiramente é livre? Paulo era livre? Paulo era livre? Eu pergunto novamente, eu quero uma igreja viva respondendo. Paulo era livre, pois o Filho lhe libertou ele? Mas ele disse que era acorrentado ao Evangelho. Então, que jeito que é alguém livre? Alguém que é acorrentado na vontade de Deus. Este é o verdadeiramente livre. Por isso que João, o discípulo do amor, ele vai dizer: os mandamentos do Senhor não são pesados. Por quê? Os mandamentos do Senhor são proteção para nós. São direções para nós. São propósitos de Deus conosco. Entende isso? Você tem amor pela palavra? Esse Jesus aqui é o Jesus verdadeiro. Ele está instruindo a igreja. As cartas de Apocalipse sempre vêm revelando o Jesus para aquela igreja. Nesse caso aqui, ele é aquele que tem a espada aguda de 2 fios. E que conhece as obras profundamente. Por quê? Porque essa igreja está precisando da espada. E ele se revela. E aí ele conta outra coisa. E é a mesma história para cada carta. Ele fala outra coisa. Eu conheço as tuas obras. Então, ele é esse Deus para essa igreja. E um Deus que conhece as obras. Aí ele vem e diz o que está acontecendo naquela igreja. Satanás habita aí, nessa cidade. E vocês estão vivendo de maneira que muitas vezes está querendo agradar com as doutrinas dos nicolaítas, de Balaão. Então, igreja, eu estou sabendo o que está acontecendo no meio de vós, mas eu tenho uma sentença para vocês: arrepende.
Arrepende. A maneira mais gostosa de curar a vida é arrependimento. Enquanto não houver arrependimento, não existe remédio na sua vida, na minha vida. Se você observar as cartas, todas as igrejas que tinham problema ouviram: arrepende-te, arrepende-te, arrepende-te. E arrependimento no grego, metanoia, é mudança de mente. É quando de fato você entende que está errado e muda. Escolhe outras escolhas, entra em outro caminho, muda de atitude. E aí Jesus revela que aqueles que obedecerem terão um futuro glorioso na eternidade. Todas as cartas, todas as cartas. E aqui ele está falando conosco e nos instruindo, e nós vamos prosseguir. Jesus, ele identifica a fonte do pecado desta igreja, e nós vamos fazer uma correlação aqui. A fonte do pecado é diabólica. Ela procede de Satanás. A igreja de Pérgamo viveu e adorou e testemunhou onde Satanás habita. Aqui nós vemos dois grupos nesta igreja: dos sinceros e honestos, e dos que estavam brincando ou pecando. E aqui eu entendo uma coisa: quando eu sou igreja verdadeira, eu adoro em qualquer lugar. Não, mas Satanás habita, mas quem está aqui é um adorador. Você é adorador? Você tem prazer de adorar o Senhor? Você vem para a igreja para adorar ao Senhor? Essa igreja, onde Satanás, na cidade habita, e o trono dele está ali, revela que Satanás ali não somente, irmãos, habitou, mas como o trono dele está ali, trono é sinônimo de governo, de autoridade. Jesus já deixou claro que ele é o príncipe desse mundo, e ele está sentado no trono da cidade, ele está governando a cidade. Agora imagine o que está no coração do inimigo a respeito da humanidade. Porque João 10,10, apesar da discrepância teológica e os que brigam por aí, está dizendo que o inimigo, o ladrão veio senão para matar, roubar e destruir. Ele quer matar, roubar e destruir sempre. Ah, mas esse versículo está falando sobre o lobo, porque e o que Jesus está querendo deixar aqui? Claro, se ele é o bom pastor. Eu vim para que tenham vida e a tenham abundância. Então quem faz o oposto do que Jesus veio fazer? O diabo. Seus numerosos templos, santuários e altares, seu labirinto de filosofias anticristãs, sua tolerância com a imoralidade dos nicolaítas e balaamitas ostentavam um testemunho em favor do domínio maligno. Irmãos, já ouviram? Por favor, abramos os nossos olhos e ouvidos espirituais. Quantas vãs filosofias hoje? O problema é que elas são bem elaboradas. E elas aparentemente estão em seu favor. E aí vem 2 Timóteo 4, de 1 a 6, quando Paulo adverte Timóteo que nos últimos dias as pessoas teriam comichões nos ouvidos, para achar doutores para ouvir aquilo que eles iriam falar, conforme as suas próprias cobiças, seus próprios desejos. A igreja de hoje, ela tem facilidade de ouvir tudo quanto é para ela, mas ela tem dificuldade de ouvir aquilo que cobra ela. E deixa eu te abrir aqui bem o entendimento com essa palavra, colocação. Jesus, ele está contra nós. Pastor, eu não acredito. Pois pode acreditar.
É por isso que para segui-lo, ele diz, negue-se a si mesmo. Está ou não está contra nós? Não, mas ele não disse só isso. Tem que parar de andar. Ele disse, se você tentar ganhar a vida, vai perder. Mas se você perder a vida, por amor de mim e do Evangelho, vai achar. E ele ainda disse, se o trigo não morrer, não produz, não germina, ele fica só e morre. Mas se ele morrer, ele vai produzir. E o homem mais santo depois de Jesus na Bíblia disse, já não vivo eu. Cristo vive em mim. Então ele está ou não contra nós? E aí vem a pergunta, por que ele está contra nós? Porque nós estamos errados. E por que estamos errados? Jesus ressurreto, Lucas 24, chegou para os discípulos e disse, vá e anuncie o arrependimento. E por que o arrependimento? Porque nós estamos errados. Ele está contra nós. E aí ele olha para nós e diz, olha, quem quer o céu? Quem quer o céu? Quem quer morar no céu? Só quem quer, levanta a mãozinha aí. Quem quer morar no céu? Diga, eu quero morar no céu. Necessário vos é nascer de novo. Ninguém verá e ninguém entrará no reino, se não nascer de novo. Quando Deus veio na pessoa de Jesus, Ele veio porque nós estávamos todos errados. E Ele veio, tomou a forma de homem, habitou no meio de nós, para nos revelar como um homem deve ser. Receba essa palavra em nome de Jesus. Então, cuidado com essas filosofias, porque as filosofias deste século estão te exaltando, dizendo que nós somos centro de tudo. Centro de tudo é Jesus. Se você olhar para a Bíblia Sagrada, no centro da Bíblia, Salmo 118, 8, se eu não me engano, está falando para confiar em Deus. Se você olhar para a Bíblia Sagrada, a razão das Escrituras é a vinda de Jesus, Ele estando no meio de nós, e Ele pronto para voltar para nós. Jesus é o centro de tudo. E Jesus disse assim, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim de todas as coisas. E João disse, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. E o verbo tomou forma e habitou no meio de nós encarnado, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. E João escreve Apocalipse dizendo que esse Cristo volta, que esse Cristo vai julgar todo mundo, que esse Cristo vai dizer, quem tem sede, vem às águas. Então, meus irmãos, eis o grande problema, as filosofias de hoje. Eu sou tão bom que se Deus não fizer, Ele é o culpado e eu estou certo. Ele é o esquecido. Ele é que me deixou. É por isso que a gente faz isso hoje. Deus, por que o Senhor me deixou? Senhor, tu esqueceste de mim. E aí tem um Jó lá atrás que não tinha o conhecimento que nós temos hoje, dizendo, ainda que ele me mate, nele esperarei. Você quer servir a Deus? Esquece as filosofias, consulte a palavra, mas medite bem nessa palavra. Ela está contra nós e ao mesmo tempo a favor da nossa salvação e mudança. Conseguiu entender isso? Escute uma coisa, precisamos apagar de nossa mente a caricatura medieval de Satanás, despojando-o dos chifres, cascos
e daquele rabo com aquela ponta na ponta. A Bíblia diz que ele é um ser espiritual inteligente, poderoso, inescrupuloso. Jesus o chamou de príncipe deste mundo, Paulo o chamou de príncipe da potestade do ar. Ele tem um trono e um reino, e sob seu comando está um exército de espíritos malignos, que são identificados nas Escrituras como dominadores deste mundo tenebroso e forças espirituais da maldade nas regiões celestiais. Ignorar isso, fazer vista grossa para isso, é correr um sério risco. Uma das coisas que o diabo mais quer é que você ignore a existência dele. Porque se ele não existe, condenação também não existe. Não há problema de eu cometer erros e falhas. A Bíblia diz que uma das formas do diabo agir é com as sutilezas. Saia da igreja, saia, vá embora, não ouça essa palavra. E não, olha, você tem que fazer isso aqui, depois daquilo ali um pouquinho. Ó, o seu celular tremeu aí, ó. Ó, chegou uma mensagem. Olha, ó, filma essa pessoa que está adorando, olha que glória. Filma para os seus amigos verem. E Deus lá do céu dizendo, não filma não, desliga o celular, entra nessa glória, se renova, se encha do Espírito Santo. O Espírito Santo fala, sai não, ouça essa palavra, ela vai te mudar, ela é para você. Essa palavra lava, reforma, transforma, ela muda a sua história. Só que sutileza é sutileza mesmo. Muitas pessoas que suicidaram chegaram a esse ato absurdo por causa das sutilezas. Ninguém te ama, ninguém te vê. Irmão, se ninguém me ama, eu tenho certeza que Jesus me ama. Então Jesus, eu vou me aproximar mais de Jesus e Ele vai resolver esse problema. Não, mas a pessoa fica, porque ninguém me ama, eu vou tirar a minha vida. Então quem que é a pessoa que tomou o prejuízo aí nesse caso? Quem ficou vivo ou quem tirou a vida? Hã? Nós temos que parar de preocupar, nesse caso, com a vida dos outros, e nos preocupar em nos encher do Espírito Santo. Dá para levantar a mão não, agora é difícil. É porque quem é fofoqueiro não vai fazer isso, é difícil mesmo. Olha, Pérgamo é um lugar sombrio, mas tinha gente fiel lá. Pérgamo era um lugar, então, que estava mergulhado na confusão mental da heresia. E hoje não estamos? Meu Deus, tem uns desigrejados por aí, escolhendo líderes para ouvir. Estão abandonando igrejas e tendo razão, odiando até quem frequenta e é fiel na igreja. Será que só por ter um ódio já não identifica que Jesus não está ali? Quantas pessoas aceitando, irmão, pessoas com dúvida se o nome de Jesus é Hawasha. Estão arrumando um punhado de nome agora. Não, diz que o nome dele no hebraico, porque não sei o que, irmão. Será que o demônio não sabe o nome de Jesus, não? Chega numa pessoa que ficou possessa e fala, em nome do Senhor Jesus, saia. O demônio sabe a verdade, a igreja de hoje, muitos estão perdendo a verdade. Estão entendendo ou não? Está ruim o estudo? O reino de Satanás é onde as trevas reinam. Ele é o dominador deste mundo tenebroso. Ele odeia a luz. Ele é mentiroso e enganador. Ele age com essas coisas. Ele cega o entendimento dos descrentes e tem cegado o entendimento de muitos crentes. Ele instiga os homens a pecar e induz ao erro. É interessante que ele instiga as pessoas a pecarem
e depois que peca, ele convence de que Jesus não vai perdoar. E a pessoa vive crendo no que Deus, vive descrendo no que Deus fala e crendo no que o diabo fala. Pastor, eu acho que eu nunca fui perdoada. O perdão de Deus é pela metade? O perdão que Deus oferece é dependendo de se ele vai com a sua cara? O perdão de Deus é dependendo se você se arrependeu. Deus não tem variação, não. Ele é homem que esteve aqui na terra, ensinou que perdoa. Ele é o homem que esteve aqui na terra, ensinou o que é padecer, ser injuriado e não injuriar. Ele ensinou o que é sofrer, homem de dores, não arredou o pé de ser fiel, foi fiel até a morte, tomou a cruz, ali entregando a sua vida, dizendo: foi pago tudo, foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, e mandou anunciar: pregue o arrependimento, porque o preço foi pago. Você está descrendo nesse Deus que mandou pregar o arrependimento. Se você se arrependeu e confessou e deixou, você está lavado no sangue do Cordeiro. Ele suportou tudo para nos perdoar. Ele suportou tudo para nos lavar. Chuta Satanás para longe, arrependendo dos pecados, confessando e deixando Deus te lavar. É assim ou não é? Isso aqui não é associação, irmão. Isso aqui é uma igreja composta por membros aqui, membros ali, membros lá, membros no mundo inteiro, que se converteram ao Senhor Jesus. E a verdade de Deus está aqui, ó, maravilhosa, a palavra dele. E ele ensinou. Tudo que Deus nos ensina, você acha que ele faz ou não faz melhor? Sim ou não? Ele disse assim, Pedro chegou para ele: quantas vezes eu devo perdoar meu irmão? Na lei falava 7 vezes ao dia. Aí Jesus disse assim: não somente 7, mas 70 vezes 7. Por dia. Ou seja, 490 vezes. É só isso que Deus perdoa? Não. Isso é uma linguagem superlativa, que ele exagerou na resposta para mostrar que ele tem perdão para qualquer um que se arrepende. Deus tem perdão, Deus tem perdão, Deus tem perdão. Quanto mais sujo você estava, mais limpo ele te faz. Tem gente que ia para o cemitério, comia vísceras humanas, fazia maldade, teleportava, passava para lá e para cá, fazia obra de cruzada para matar pessoas, fazia um punhado de coisa de maldade, mas Jesus apareceu, ofertou a salvação, a pessoa se arrependeu, foi lavada no sangue de Jesus, Jesus encheu do Espírito Santo e começou a usar para curar pessoas, libertar pessoas, transformar pessoas. Essa é a obra do Evangelho. Eu vos apresento o Evangelho do Senhor Jesus. Eu vos apresento o amor do Senhor Jesus e o seu perdão. Cristo, ele faz um diagnóstico dessa igreja e ele julga os que se renderam ao pecado. Jesus exorta os faltosos ao arrependimento. Versículo 16. Arrepende-te, pois, quando não, em breve virei a ti e contra eles batalharei com a espada da minha boca. Arrependimento. A igreja precisava expurgar aquele pecado de tolerância com o erro doutrinário e com a libertinagem moral. Igreja não pode tolerar pecado. Igreja ama, eu quero que você entenda isso. Igreja ama os pecadores, mas não tolera pecado. A pessoa tem que ser tratada, liberta, curada. Escute, eu vou falar uma palavra que a gente, quando criança principalmente,
quando tem pais educados, a gente aprende a nunca falar essa palavra, mas eu vou falar ela de maneira teológica. A maior desgraça que tem é o pecado. Jesus teve que ir para a cruz por causa dele. Tomou sobre si os nossos pecados. O que te faz vazio, o que te faz não ter sentido, o que te faz pensar em em suicídio, o que te faz perder o rumo é o pecado. Amartia, no grego, quer dizer errar o alvo. Então, qual que é o alvo? Servir a Deus conforme a palavra. Por isso que você vai ver nomes para pecados mais diversos. Pecado da omissão. O que é o pecado da omissão que Tiago fala? É o pecado daquele que sabe o bem que deve fazer e não faz. Deixa eu fazer uma pergunta para nós aqui. Se você viver a palavra de Deus na íntegra, lutando todo dia para vivê-la, nós chegaremos ao céu? Então, quando você não faz isso, você sabendo o bem que deve fazer e não faz, está pecando. E desobediência é pecado. Aliás, desobediência foi o que fez o primeiro casal perder o paraíso. Então, quando o pecado da injustiça que Tiago fala, o pecado de comissão, tudo isso são nomes para pessoas que estão infringindo a palavra, deixando de cumprir a palavra. Por exemplo, a Bíblia diz que os mentirosos não herdarão os céus. Tem um punhado de gente ouvindo isso a vida inteira, lendo isso, mas são mentirosos. Mentem a si mesmo. E se você for chamar a atenção, além de outras coisas, eles vão dizer: quem é que não mente? Toda pessoa que usar esse termo, quem é que não mente, é porque é mentiroso. A Bíblia diz: não entrarão, não herdarão os mentirosos. O pai da mentira de 8,44 de João é o diabo. E quem é o pai da verdade? Não só o pai da verdade, mas a própria verdade, Jesus Cristo. Tudo que foge da verdade é do diabo. Então, por que a gente não muda de vida? Por que é que não para de mentir? Irmãos, nós somos advogados de nós mesmos. Se você quiser, eu acho que a profissão que o pessoal mais passa hoje nas faculdades é de direito. Porque como sabe advogar a sua causa? Não, eu tenho razão de ter matado. Não, eu tenho razão de ter divorciado. Não, eu tenho razão de ter falado umas poucas e boas para aquela pessoa. Eu tenho razão. O problema é esse, você tem razão demais. Por isso que Deus, eu volto a dizer, por isso que Jesus disse: negue-se a si mesmo. Cheguei uma vez e já falei aqui, e infelizmente as notícias não são boas dessa pessoa, para um empresário em outra cidade. Não, pastor, você está indo para a igreja? Não tem tempo mais não, porque segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, só sábado e domingo, porque eu faço isso de noite, de dia, de manhã, de tarde, não sei o quê. Falei, Jesus, ele tem razão no que ele está falando. Me dá uma palavra aqui, que eu não tenho argumento para ele não. Aí Jesus me deu uma palavra, aquela que eu já disse aqui. A gente só se sacrifica por aquilo que ama. Diga essa frase. Os camaradas dizem: vamos para a reunião trimestral de obreiros. Não posso porque meu patrão não deixa, porque não sei o quê. Mas vez ou outra consegue 3, 4 dias para pescar. Fala que é mentira. Consegue 3, 4 dias em Caldas Novas. Consegue 3, 4 dias para visitar o parente fulano de tal. Eu não estou dizendo que é errado fazer isso não. Mas nunca consegue ir para uma reunião de obreiro. Trimestral.
A gente só se sacrifica por aquilo que ama. Não posso ficar na igreja até 10 horas da noite de jeito nenhum, porque eu tenho que trabalhar no outro dia, mas assiste filme até 1 hora da manhã tem vezes. A gente só sacrifica por aquilo que ama. Não, mas eu não tenho como chegar em casa e já ir para a igreja. Eu não tenho como ser pontual. Mas aí tem uma bola às 19 horas, você chega 10 para 19. A gente só sacrifica por aquilo que ama. Fala que é mentira. Para, pastor, o senhor também. Nós não podemos tolerar o pecado e temos que pregar contra o pecado, porque o pecado é a desgraça do ser humano. E, infelizmente, muitas igrejas não fazem isso mais. E eu estou falando como pregador que viajei por esse Brasil afora e outros lugares fora do Brasil. Dependendo da palavra que Deus te usa, os caras fecham a cara para tu. Uma vez eu estava pregando numa igreja e falando sobre a volta de Jesus e que o pecado atrapalha e papá, pastor, ó, chega irmão, tá bom. Aí eu falei assim, o pastor está dizendo que tá bom, irmão, mas ó, eu só vou falar a última palavra aqui. Tu que está em pecado, vai para o inferno se não corrigir, e Jesus está voltando. Enquanto não ouvirmos as verdades, não tomaremos decisões. São as verdades que vão libertar nós das coisas que nos prendem. Por que é que eu tive que tirar a vesícula? Pastor, porque tinha pedra. Não, não é porque tinha pedra não, porque eu descobri que tinha pedra. Você entende isso ou não? Por que que alguém vai ter que arrepender? Porque descobri que está em pecado. Mas como vão arrepender daquilo que não ouviram? Que não descobriram? Que não entenderam? E como entenderão se não for pregada a palavra como ela é? Essa palavra primeiro não é para ganhar pessoas, essa palavra primeiro é para libertar pessoas. Por isso que Jesus no capítulo 6 de João, ele prega e a multidão vai embora. Quem era o pregador? Jesus Cristo. E a multidão vai embora. E ele pergunta, vocês também querem ir embora? Porque Jesus não quer número, ele quer conversão. Está claro ou não está claro aí? Jesus quer conversão. E outra coisa, meu irmão, Jesus não vai mudar não, ele é santo e maravilhoso, perfeito. Nós é que vamos mudar, graças a Deus. É por isso que está aqui um ex-cachaceiro, um ex-drogado, um ex-prostituto, um ex-fanfarrão, que foi lavado pelo sangue de Jesus, porque descobriu que estava vivendo uma vida que o destino dela era o inferno, mas Jesus lavou, transformou, se revelou, me converteu, e eu quero com a graça dele chegar no céu, eu sei que você também quer. A igreja precisava arrepender-se do seu desvio doutrinário e do seu desvio de conduta. Verdade e vida precisam ser pautados pela palavra de Deus. Embora o juízo caia sobre os que se desviam, a igreja toda é disciplinada e envergonhada por isso. A igreja precisa arrepender-se de sua tolerância com o erro. Tem coisa que a gente fica pensando, né? Paulo disse assim, ó, eu entreguei um camarada para Satanás. Aí você fala, mas Paulo ama tanto? Como que ele entrega uma pessoa para Satanás? É que essa pessoa, se permanecesse onde estava, ia desviar uma igreja inteira. E aí Paulo trata isso. E ele deixa bem claro, para ver se essa pessoa, no dia do juízo, alcançasse salvação, porque teria que enfrentar suas consequências dos erros que praticou. Então não foi falta de amor, mas foi um amor pela igreja e proteção. E tem hora que a planta tem que ser cortada, para que haja crescimento. Mas tudo com amor, com muito amor. Tem coisa que se você não fizer, a pessoa nunca será curada. Quando que o pródigo foi curado? Quando pegou a herança, saiu de casa, gastou tudo, ninguém lhe dava nada, e ele voltou curado.
Tem hora que ninguém pode dar, porque isso é o acordar. E aí a pessoa diz, a igreja não me vê, a igreja não me ama, me esqueceram. Não, ninguém esqueceu não. Deus está trabalhando para acordar. Nós não podemos tolerar, nós não precisamos ser déspotas, nós não precisamos ser maus, nem devemos, né, jamais essas questões, mas não podemos tolerar o pecado. Por quê? Porque o pecado é a causa de todos os males. Foi quando o casal pecou que os males entraram. A Bíblia diz em 1 de João 3,8 que aquele que vive na prática do pecado é do diabo. Então, não tolerar e pregar contra é promover libertação. Pensei que eu ouvi um glória a Deus de muita gente. Agora fica falso, né? Embora apenas alguns membros da igreja se desviaram, os outros devem se arrepender porque foram tolerantes com o pecado. Enquanto os crentes, escute isso, enquanto os crentes de Éfeso, a carta anterior, odiavam as obras dos nicolaítas, os crentes de Pérgamo toleravam a doutrina e a obra dos nicolaítas. Por que Éfeso odiava a doutrina dos nicolaítas? Porque fazia mal para as pessoas. Tem gente que a pessoa está em pecado, passa a mão e diz, Deus te entende. Não tem amor nisso aí. O amor é quando preocupa e diz, não vá por esse caminho que você vai se dar mal. Aí tem amor. É por isso que muitas vezes os pais são incompreendidos, porque eles batem nos filhos. Parece uma contradição. Mas tu ama teu filho? Ama. Então por que tu bateu? Porque eu amo. Não entendo. Você vai entender quando tiver. O pecado da igreja de Pérgamo era a tolerância com o erro e com o próprio pecado. O pecado da igreja de Corinto era tolerar as pessoas que estavam erradas ali, inclusive um que deitava com a esposa do seu pai. E tinha irmão que entrava em litígio, entrava na justiça contra outro irmão. E tinha um grupo de fofoqueiros. E tinha os partidos. O que Paulo fala? Ele manda fechar a igreja? Diga não. Ele manda tratar a igreja. Ele manda curar cada situação. Porque a igreja é do Senhor Jesus. A igreja ela tem que ser curada, ela tem que ser modelada com o caráter de Cristo, a natureza de Cristo. Leia a carta de 1ª e 2ª aos Coríntios para você ver. Na verdade foram 4 cartas, né, desapareceram 2 cartas e desapareceram porque não era para estar no cânon sagrado, tenho certeza disso. Jesus sentencia os impenitentes com o juízo. Escute isso, a falta de arrependimento acarreta em juízo. O arrependimento é uma oferta de cura. É uma oferta de libertação, é uma oferta de livramento do juízo vindouro. Por isso, 1 aos Tessalonicenses, abra lá, vamos ler, né? 1 aos Tessalonicenses, capítulo 2, 1 aos Tessalonicenses. Primeiro capítulo, 1 aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículos 9 e 10. Porque eles mesmos anunciam de nós qual a entrada que tivemos para convosco, e como dos ídolos vos convertestes a Deus, para servir ao Deus vivo e verdadeiro, e esperar dos céus a seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. A conversão
é o arrependimento na vida pregressa que eu estou levando, olhando para Jesus, para o seu evangelho, e eu me converto dos erros que eu praticava, nesse caso, adoração e servir aos ídolos, e me converto ao Deus vivo e verdadeiro, que Ele faz uma coisa, me livra da condenação futura. A oferta de Deus, do seu evangelho para nós, é um livramento da condenação futura. Aí vem um punhado de gente querendo mudar isso. Não, todo mundo vai ser salvo. Os universalistas, por causa de Efésios, não é? E outras passagens, eles dizem que todos serão salvos. E aí eu faço a pergunta, todos serão salvos? Aí chegou uma pessoa para mim, eu me converti, Deus me converteu na presbiteriana tradicional. E ali fez uma obra que para mim foi perfeita, por causa do que Ele fez em mim. E aí, uma pessoa lá converteu a religião satânica. Disse, não, eu não acredito num Deus que condena, eu não acredito num Deus que tem um inferno para nós, eu acredito num Deus que vai salvar todo mundo, porque Deus é amor. Aí eu falei, bochecha, olha para mim aqui. Falei, bochecha. Não era para falar. Ô irmão, olha para mim aqui. Eu novo convertido. Falei, você tem 2 filhos e eles têm problemas, eles são especiais, né? Falei, tenho. Falei, se chegar 2 camaradas com metralhadora na mão e metralhar os seus filhos, matar seus filhos assim, metralhado, e para onde vai esses 2 camaradas? Para o inferno. Falei, mas você falou que não tem inferno, hein? A gente quer o inferno para os outros, porque os outros erram, mas queremos, errando, ir para o céu. Deus é justo. Se nós não nos convertermos, não haverá salvação. Quem crer e for batizado será salvo. Pastor, então todo que for batizado será salvo. Quem crer e for batizado. Tem gente que batiza, mas não crê. Batiza, mas vive no pecado. Batiza, mas a vida dela não é de Jesus. Esse crer é de conhecer e se entregar e servir a Jesus, segundo a palavra. Amém? Estou bem, fica tranquila, estou abençoado. Irmãos, esse juízo, Deus, quando enviou o seu Filho para vir aqui, é para nos livrar dele. E o canal é arrependei-vos. Antipas aqui morreu pela espada dos romanos, mas quem tem a verdadeira espada é Jesus. Por isso que ele vai estar ali com o filho dele, Antipas, que morreu ao fio da espada, e Jesus inaugura a carta dizendo, eu tenho a espada de 2 fios. E aí, esse Jesus derrotará os seus inimigos com essa poderosa arma. A Bíblia diz que no último tempo, Jesus vai destruir o inimigo com o sopro da sua boca. A espada da sua boca é a arma que destrói seus inimigos. É a única arma que Jesus usará na segunda vinda. Com ele, ou com ela, ele matará o anticristo e também destruirá os rebeldes e apóstatas. O que é um apóstata? É aquele que negou a verdadeira fé. É aquele que se distanciou da verdadeira fé. É aquele que abandonou a verdadeira fé. E isso está cheio nas redes sociais. O que tem de gente pregando mentira e tendo uma multidão para seguir. E o duro é que, da forma que eles pregam, se a pessoa não é um leitor da palavra ou um frequentador do culto de estudo bíblico, vai cair facinho. É muito bem elaborado. É muito bem elaborado. E aí tem uns que choram ainda. Aí põe aquele jogo de luzes para fazer a filmagem. E aí os camaradas pegam pessoas chorando ali. Irmão,
A verdade não é confirmada com lágrimas. A verdade é confirmada com a verdade. Tem gente que ouve mentira e chora. E outros ouvem verdades e se revoltam. Estevão pregou a verdade. Eles viram no rosto de Estevão o rosto como de um anjo. E pegaram em pedra e mataram Estevão, rilhando os dentes de raiva. E ele não estava pregando mentira. Ele estava pregando a verdade. Eles odiaram Jesus, que é a própria verdade, e o crucificaram naquela cruz. Cuidado. Emoção e verdade muitas vezes estão um contra o outro. Culto racional. Escute, a mensagem da verdade se tornará o que hoje, diga comigo, a mensagem da verdade hoje é uma proposta de salvação para a minha vida, para a minha família, para toda a humanidade. Diga, no dia do juízo final, será a mensagem da condenação. A verdade hoje te salva, naquele dia ela te condena. Por isso, abrace a verdade hoje, ame a verdade hoje, aceite a Jesus Cristo como seu único Senhor e Salvador hoje. Siga os passos dele, a doutrina dele, a palavra, a vontade dele, siga. E naquele dia, a própria palavra vai dizer, este é filho, esta é filha de Deus. Aleluia. Vamos ver se isso procede. João 12, Evangelho. O Evangelho de João é o quarto evangelho da Bíblia Sagrada no Novo Testamento. Capítulo 12, 2 versículos, o 47 e o 48. Quem está gostando do estudo? Essa é a igreja que o mundo precisa. A igreja que vive e pratica a verdade. E se alguém ouvir as palavras aqui é de quem? De Jesus. E se alguém ouvir as minhas palavras e não crer, eu não julgo, porque eu vim não para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. Até aqui, diga comigo, Jesus não julga o mundo. Jesus salva o mundo. E de fato é, porque ele deu a vida dele para salvar. Então Jesus salva. Aí vamos 48. Quem me rejeitar a mim e não receber as minhas palavras, já tem quem o julgue. A palavra que tenho pregado, essa o há de julgar no último dia. Então Jesus não julga, a palavra julga. Por isso não é guardar Jesus, é guardar a palavra de Jesus. Nesse caso, entende? É aquilo que até o doutor Rodrigo fala sobre essa questão. Eu não me lembro bem como é a colocação, mas é mais ou menos assim. Que o camarada foi preso pelo crime que cometeu e estava condenado à morte. Aí chega lá o governador com uma Bíblia na mão e uma carta de perdão para esse criminoso. Aí chega e quer conversar com ele, ele não aceita, ele é arrogante, ignorante, diz, mas eu quero que tu pegue essa Bíblia aqui e tal, não sei o que. Ele, não quero, porque e tal, ele rejeita. Aí o governador vai embora e o carcereiro vem, quem souber essa história melhor me ajude. O carcereiro vem e fala, rapaz, esse aqui era o governador. Eu falei, quero saber de governador. Ele estava com a carta de perdão para você. E você rejeitou. E aí no dia da morte dele, aquela palavra que tem para a última palavra, ele diz, não estou morrendo por causa dos meus crimes. Eu estou morrendo porque eu rejeitei o perdão. E isso é o que vai acontecer com todos os condenados naquele dia.
na verdade não estarão morrendo por causa dos seus pecados. Porque, na verdade, os pecados foram tomados por Jesus na cruz. Por isso, em Atos 10, ou Atos, quando Pedro tem a visão do lençol e os animais impuros, e Pedro fala, não, e a voz diz assim, mata e come. E Pedro diz, não coloco coisa impura na minha boca. E aí a voz diz assim, não diga que é impuro aquilo que eu purifiquei. E quem é que ele está falando ali? Está falando de Cornélio. E Cornélio já era perdoado? Não. Cornélio já tinha aceitado Jesus? Não. Mas Jesus já tinha morrido por ele. As pessoas não serão condenadas por causa dos seus pecados. Serão condenadas por terem rejeitado o perdão de Jesus. E o perdão de Jesus é: aceita Jesus, arrependa-te dos pecados, Ele te lava, Ele te limpa, Ele te santifica, Ele te perdoa, Ele é a porta para a eternidade, Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, Ele é a luz do mundo, Ele é o sal que tempera a sua vida, Ele é o que cura o seu corpo, a sua alma, seu espírito. Eu vos ofereço o Salvador, o Libertador, eu vos ofereço o Filho de Deus que na cruz morreu por nós e ali nos perdoou. Aceite a Jesus, confesse a Jesus e serás lavado dos seus pecados. Você consegue entender isso? Então, na verdade, não é o pecado, é a rejeição do perdão de Jesus para o pecador. Quem quer morar no céu ainda? Foi o que ele deixou claro aqui. Eu vim salvar, mas a minha palavra você deve aceitar. Jesus Cristo, Ele diagnostica a igreja e premia os vencedores, e nós encerramos o estudo de hoje aqui. Os vencedores comerão do maná escondido. É interessante, né, que Jesus não está aqui selecionando pessoas, Ele está ofertando situações. Olha, tem condenação, mas tem salvação. Olha, eu estou sabendo do pecado de vocês, mas tem perdão se vocês se arrependerem. Essa é a palavra, Daniel, é a proposta de Jesus para nós. Eu sei quem você é, mas você precisa saber quem eu sou. Eu sei da sua fraqueza, mas você precisa conhecer a minha força. Eu sei da sua desgraça, mas tu precisa conhecer a graça que emana de mim para a sua vida. Iramanto kobadashadai, urai kablashai. Quem crer e for batizado será salvo. Quem se arrepender e se voltar para mim, olha, eles vão poder comer do maná escondido. Versículo 17 do capítulo 2, continua aí com Apocalipse 2 aberto. 17, o versículo do capítulo 2, a carta à igreja de Pérgamo. Aleluia. Carta à igreja de Pérgamo. Está escrito assim o versículo 17. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Essa frase, ela está em todas as 7 cartas. Porque quem está falando com a igreja é o Espírito do Senhor na palavra revelada de Jesus. Ao que vencer, darei eu a comer do maná escondido, e dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece senão aquele que o recebe. E escute, no deserto Deus mandou o maná, Êxodo 16, de 11 a 15. Quando cessou o maná, um vaso com maná foi guardado na arca, e depois no templo, Êxodo 16, 33 e 34, confirmado em Hebreus 9, 4. Com a destruição do templo, conta uma lenda que Jeremias escondeu o vaso com maná numa tenda, numa fenda do Monte Sinai. Os rabinos diziam que ao vir o Messias, o vaso com maná seria recuperado. Receber o maná escondido significa desfrutar das bênçãos da era messiânica. Mexiá, o nosso Messias, Jesus Cristo.
O maná escondido refere-se ao banquete permanente que teremos no céu. Aqueles que rejeitam o luxo das comidas idólatras nesta vida, terão o banquete com as iguarias de Deus no céu. Bengel disse que, diante desse manjar, o apetite pela carne sacrificada a ídolos deveria desaparecer. O maná era o pão de Jeová, Êxodo 16:15. Cereal do céu, Salmo 78, 24. Era alimento celestial. Os crentes não devem participar dos banquetes pagãos, pois vão participar do banquete do céu. Jesus é o pão vivo que desceu do céu. O grande discurso do capítulo 6 de João, sugiro a você ler novamente, uma das maiores revelações daquele capítulo é Jesus dizendo: eu sou o pão vivo que desci do céu. Vocês tiveram o pão lá de Moisés e eu sou o pão do céu. Eu sou aquilo que alimenta vocês. Por isso que ele vai dizer: quem comer da minha carne não vai ter fome. E ele está falando de um alimento espiritual, de uma comunhão de intimidade. E deixa eu te falar uma coisa, querido. Não vivo no supérfluo, no superficial, não. Tenha intimidade com Deus. Invista. Eu vou falar essa palavra, porque quando Deus põe na minha mente, eu falo: aposte a sua vida em Deus. Tem uma pessoa que entendeu claramente isso. Aposte a sua vida em Deus. Pare de fazer essas coisas com você mesmo. Aprofunda, mergulhe, o rio está na sua frente. Jesus é uma oferta para você. Entra de verdade. Para com esse meio termo, com esse negócio de vai lá, vai. Não, aceita o domínio do Espírito. Quem andar no Espírito, viverá no Espírito. Amém? Os vencedores receberão uma pedrinha branca. Era usada nos tribunais para veredito dos jurados. A sentença da absolvição correspondia a uma maioria de pedras brancas e a de condenação a uma maioria de pedras pretas. O cristão é declarado justo, inocente, sem culpa diante do trono de Deus. Então, quando a pedrinha branca está sendo ofertada, ele está ofertando a sua absolvição, o seu perdão. E lembre que ele disse lá atrás: arrepende-te e eu te dou uma pedrinha branca. Arrepende-te e eu te absolvo. Olha, era usada como bilhete de entrada em festivais públicos. A pedrinha branca é símbolo da nossa admissão no céu, na festa das bodas do Cordeiro. Quem deixa as festas do mundo vai ter uma festa verdadeira, onde vai rolar a alegria para sempre. E aqui ele não tá falando outra coisa senão de coisas erradas. Não é errado você fazer uma festa de aniversário. Não é errado você comemorar com a sua família. Aqui ele está falando de coisas do mundo com coisas do céu. Ok? Hoje nós temos que fechar muitas brechas, porque às vezes uma pessoa pega lá na internet: olha lá os radicais, porque não sei o que, não sei o que. Irmão, coração puro, e nós entendemos a palavra de Deus. E encerrando, os vencedores receberão um novo nome. Eu tenho um amigo que vai ficar feliz demais a receber esse novo nome. Ele tem um primeiro, sabe? Eu não sei se posso falar, né, para a igreja. Hã? Não existe. E aí, quando chegar lá, irmão, não vou ser Lindomar mais. Yam e a fé. Ó, se fosse no hebraico, ó. Então, é um novo nome. O maná escondido é Cristo. O novo nome é Cristo. Vamos nos deliciar com o maná e compreender o novo nome. Aqueles que conhecem em parte, conhecerão também plenamente, como são conhecidos. Aqueles que veem agora como em um espelho, indistintamente, o verão face a face.
A gente pode imaginar muitas coisas sobre o novo nome, além do que já é dito. Como, por exemplo, vem aqui à minha mente isso. Quer dizer que o Espírito Santo me falou, não. Veio à minha mente. Tem coisa que ele fala, tem coisa que a gente pensa. Então, eu estou pensando. Que quando nós chegarmos lá, vamos supor que o Maciel, agora chegou a vez do Maciel. E aí o Maciel abraça Jesus, adora ele lá uns 2 anos, naquele tempo. E aí Deus fala assim, Yehezkel, entre para o gozo eterno. Yehezkel é Ezequiel em hebraico. Aí, quando Deus fala Yehezkel, a gente vem o entendimento, porque lá o conhecimento é pleno. Ninguém vai precisar explicar nada para nós no céu. Lá no céu tudo é pleno. O conhecimento é pleno. É por isso que lá no seio de Abraão, o rico e o Lázaro. O rico, em tormenta, olhou para o Lázaro e sabia que era Lázaro. E sabia quem era, o que fez e tudo mais. Consciência plena. Eu tenho 5 irmãos. Consciência plena. E aí, a gente descobrir que, na verdade, Maciel foi o nome que a dona Celina e o pai. Foi a dona Celina e o dono e o senhor Valdomiro, que deu o nome Maciel para ele aqui. Mas Jesus já conhecia ele como Yehezkel. Antes que se formasse no ventre da sua mãe, eu te conheci, eu te santifiquei e as nações te dei por profeta. Baraka Shatamai. Eu te chamei pelo nome, Araim Baru Hashamai. E aí, Lindomar é bem feio esse nome, vai ter um nome mais bonito, eu creio. Aleluia. Quem sabe vai ser Joshua. Zion. Significa Zion? Sião, ponto de bênção. E aí vai. Então, meu querido irmão, vamos ter prazer em sermos de Deus. Vamos ter prazer em ser igreja. Eu sou igreja do Senhor. Alguém chega para você e faz uma oferta que Jesus não gostaria de receber, não receberia essa oferta. Você é imitador de quem? De Jesus. Muito obrigado, Deus te abençoe, não faço isso. Aí chega uma pessoa lá, olha, eu estou aqui com os bilhetes da sorte. E se o senhor comprar, eu estou sentindo que se o senhor comprar, o senhor vai ganhar. Eu falei, não estou sentindo nada não. Que sorte eu já tenho Jesus. Não, mas vai barato, porque não sei o que. Eu não mexo com jogo. Tem uma pessoa no meio de nós que está investindo dinheiro no jogo e Deus está mandando você ser liberto hoje, rejeitando essa jogatina. Para de jogar nisso, você vai entrar em falência e vai perder o emprego. Assim diz o Senhor. Para com isso e para de dar desculpa. Você não pode ser advogado de você mesmo. O advogado nosso é Jesus e a palavra que nos dirige. Por que gastais o vosso dinheiro naquilo que não é pão e o produto do vosso suor naquilo que não pode satisfazer? Não faça isso. Eu não conheço sua vida, o que você está fazendo, mas o Espírito Santo conhece e Ele está falando com você. Amém? Então, o mundo hoje está implorando por uma igreja que seja verdadeiramente de Deus. Pastor, tem umas coisas que eu sei que eu tenho que deixar, mas não consigo. Não consegue mesmo ou não quer? Se aparecer alguém que lhe oferecer 1 milhão de euros por mês, para você viver sem essas questões que você diz que não consegue, você abandonaria ou não abandonaria? Seja honesto. Então você não quer. Porque se quiser, além de você ter um poder para rejeitar esse mal, você terá a graça do Espírito Santo para não
voltar-se para isso mais. Quando a gente quer, a gente faz na graça e na força do Senhor. Fique sobre os pés. Pastor, o senhor falou um negócio aí, eu fiquei com dúvida. E aí, pastor, o que eu faço? Manda um WhatsApp para mim e faz a pergunta. Não há problema nenhum. Tá bom? Deus abençoe a irmã Paula Alves, Marlene Bezerra, está conosco. Não pôde vir, mas está conosco. E isso aí são as coisas de hoje, né? A internet leva o culto até onde a pessoa que não pode vir está. Agora, você que pode vir e escolhe o aconchego da sua casa, você está errado. A glória aqui é diferente. A glória onde a pessoa está e não pôde vir, talvez seja a mesma ou maior ainda. Mas quando você pode vir e não vem, com certeza não é a mesma. Deus abençoe o Gabriel Arcanjo, Sandra Henriques, Napá Avancê, Nap Continue, Nayane Rodrigues, Deus te abençoe. Kátia Mochita, you welcome here. God bless you forever. Your family. Yes. Paula, eu já falei. Ian Leão, Deus abençoe. Está em Goiânia. Cleia Moura, Deus abençoe. Paz do Senhor. Guerreira, Deus abençoe. Maria Auxiliadora de Jesus, também. Deus abençoe. Todos que estão aí pela internet, que Deus seja contigo. Glória a Deus. Abner está melhor, ainda com um pouco de dor e ardência, enxergando embaçado, terá que fazer o exame, mas até o momento não apresenta queimadura, graças a Deus. Os olhos dele, nesse exato momento, 21 horas e 34 minutos, sejam lavados no sangue de Jesus, sejam abertos em nome de Jesus, e seja abençoado o nosso querido Abner, em nome de Jesus. Glória a Deus, amém? E pelo YouTube, para a gente orar, Maria Mendes, Berenice Vidal, minha sogra querida, desde lá perto de Cesarina, Ivani Fernandes, Neudou Messidó, nosso querido haitiano, Napa Avancê, Tatiana Lopes, Deus abençoe o João Vitor, faça um milagre, Edinamar Oliveira e Tumbiara, Mateus, Deus abençoe todos que estão conosco, em nome de Jesus Cristo. Hoje na cantina, espaguete, a italiana, se é só para enganar nós, irmão, que não é possível. Como é que é espaguete a italiana? Espaguete, capite? Como? É cantina de quem hoje? Cadê o Felipe? Fala, Felipe. Neila. Então, cadê Neila? É espaguete de quê? Como é que é? Ela está preparando lá. Irmão, é demais, você tem que passar lá para ver. Quem gosta de macarrão, se o Rubinho estivesse aqui, ele ia passar ali mesmo. Quem gosta de macarrão aí? Onde foi inventado o macarrão? Vocês não sabem nada. Onde? Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul, nem o chimarrão foi lá no Uruguai o chimarrão. Não gagueja. Tem 3 supostos países que foi inventado o macarrão. Um deles é a China. A outra é pro lado ali do Egito, que eu não sei mais onde que é. São 3 lugares, viu? E não tem certeza. Cubra a sua cabeça e bom macarrão. E aí? Você vai ser a igreja que o mundo precisa? Olha, quando nós decidimos fazer isso, muito mais que isso, nossa casa terá paz, terá renovo, terá avivamento, terá alegria, terá união e unidade, porque Jesus veio para fazer isso. Crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. O Senhor não te deixará, o Senhor será a sua sombra, a sua direita, a sua esquerda.
O Senhor será aquele que guardará a sua tenda. O Senhor será seu escudo, seu broquel. O Senhor te envolverá e te protegerá debaixo das suas asas. Que o grande amor de Deus, nosso Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja com todos vós, assim agora como amanhã e até a eternidade, na nova Jerusalém de Deus. E os que recebem vão dizer com alegria: amém. Glória a Deus. Tome assento. Internauta, seja igreja verdadeira. Ame o Senhor de verdade, sirva-o conforme a palavra, não caia nos engodos desse tempo. Nesse mundo, infelizmente, está o trono de Satanás, mas dá para adorar, louvar e servir ao Senhor com aliança e santidade. Não esqueça disso. No final, um novo nome, a pedrinha branca, a eternidade com nosso Senhor Jesus. Deus abençoe.